Bom, continuando, né? Tive que dar uma interrompida aí, tá? Mas continuando a nossa aula, né? Em primeiro lugar, consideramos apenas alguns processos que envolvem transferência de calor, mas sem interações de trabalho. Exemplo da batata, né? A figura aqui da batata é um sistema fechado, eu considero a batata um sistema fechado, né? E essa batata sendo aquecida por alguma fonte de calor. Então, na sua fronteira, ou seja, na, na, no limite estabelecido, né? No caso até fisicamente aqui, a batata com o ar ambiente, por exemplo, o sistema batata é um sistema fechado. Eu estou recebendo apenas calor, né? Uma fonte, sei lá, uma fonte de calor existente, pode ser água aqui, a vizinhança também, água aquecida, né? Água aquecendo a batata, aquecida e aquecendo a batata, passando calor para a batata. Então eu vejo que tem um calor, né? A quantidade de 5 quilojoules de calor ou de energia térmica atravessando a fronteira, né? Da vizinhança para a batata. Tá? Então a variação de energia vai ser, digamos que a batata estava com zero, né? Estabelecendo 0 kJ, a batata vai ter um ΔI, uma variação de energia, no caso de 5 kJ, certo? É o que ele descreve aqui, né, no texto. Ele fala que 5 kJ de calor foram transferidos para a batata, né? E o aumento da energia da batata também foi esse valor. Outro exemplo é o exemplo da água. Eu estou aquecendo a água, né? Eu estou aquecendo a água, tá? Num recipiente, numa panela fechada, tá? No fogão, né? Se eu for transferir, eu transfiro do fogo, da chama acesa do fogão, tá? Para a panela 15 kJ, né? Tá? Eu estou aquecendo a água em 15 kJ, certo? Então, transferir 15 kJ e 3 kJ se perde na água para o meio ambiente, ok? Né? O aumento da energia da água será igual à diferença do que ela ganhou do que ela perdeu. 15 menos 3, 12 kJ. Tá? No caso, na figura 241. Na ausência dessas interações, né, de interações por trabalho, que eu estou vendo aqui nessa figura da panela e a água, que não houve trabalho, não houve nenhum movimento de energia no sentido de produzir uma força por uma distância, né, ao longo de uma distância. Então, eu só tive calor transferido. Adicionei 15 kJ, perdi através da panela, né? Já não é um sistema adiabático no caso. Perdi 3, 15 menos 3, 12 kJ, né? Foi transferido efetivamente pela chama para a panela, para a água contida na panela. Logo, o meu ΔE são 12 kJ. Né? Agora, se você considerar que esse sisteminha da panela, né? Você considerar que esse sistema aqui, tá? Você considera não da panela, no sistema 240, na figura 242, né? Considera isso aqui, ó. Aqui. Se eu considerar essa figura uma sala totalmente isolada, ok? Eu considerei essa sala totalmente isolada, ou seja, um sistema adiabático, né? Estou dentro dela, eu tenho um aquecedor. Esse aquecedor aqui, ó, um aquecedor elétrico, né? Esse aquecedor está ligado a uma bateria, tá? E ele está introduzindo trabalho na sala, tá? Esse trabalho no valor de 5 kJ. A bateria está produzindo, né, está fazendo circular corrente por um condutor, né? Essa corrente e as cargas elétricas, faz movimentar as cargas elétricas, isso é um trabalho elétrico, como a gente viu lá atrás, né? Eu estou movimentando 5 kJ de trabalho entrando, né? Logo, supondo que eu não tenha
eu não tenho a transferência de calor para esse sistema, né, eu vou ter um ΔE, variação do meu sistema, de 5 kJ. Ou seja, o trabalho elétrico que entrou, como o sistema é diabático, não tem transferência de calor nele, né, entre os sistemas envolvidos, tá? Eu vou ter apenas trabalho, né, passando pela fronteira do sistema, que é a parede da minha sala. Né? Então ele fala que o trabalho elétrico realizado em um sistema diabático é igual ao aumento da energia do sistema. Aumentou 5 kJ. Né? Aqui, ó. Tá? Como esse sistema é diabático, né, não pode haver nenhuma transferência de calor de ou para a vizinhança. O princípio de conservação da energia diz que o trabalho elétrico realizado sobre o sistema deve ser igual ao aumento da energia do sistema. Né? Em seguida, se eu substituir esse aquecedor elétrico por uma hélice, como mostra a figura 243, o que acontece? Figura 243. Realmente, movimentar essa tela aqui é um pé, viu? É um pezinho. Só um minutinho, um pouquinho de paciência aqui. Estou apanhando aqui com a figura. A figura 253, né? Então, se eu tiver a mesma salinha, né, a mesma sala, o mesmo ambiente adiabático, ou seja, não há transferência de calor através da fronteira, e eu tiver apenas um eixo, né, atravessando a parede aqui, bem isolado, de modo que não possa haver transferência de calor entre ele, a vizinhança e a parte interna do meu ambiente, né, se eu tiver um eixo girando, né, e ele produzindo uma potência de eixo no valor de 8 kJ, tá, através dessa hélice. Né? Essa hélice vai movimentar e passar essa potência, esse torque, né? Essa movimentação, que é a forma de trabalho, né? Vai passar para o ambiente interno. Então, o ΔE será, né, a energia, a variação da energia interna do sistema, que vai ser a mesma energia que entrou, ou seja, 8 kJ. Né? E desta forma, você pode especificar que a energia total, a variação de energia de um sistema, é igual à energia que entra no sistema menos a energia que sai do sistema. Né? Isso é energia total, ou seja, toda energia, se fosse calor, trabalho, energia, outro tipo de energia qualquer, né? Toda ela que entra, somatório dela, menos o somatório do que sai do sistema, é a variação da energia interna. Tá? Que eu tenho essa equação, a E que entra, né? Essa equaçãozinha, E que entra menos E que sai, igual o ΔE total do sistema. Ok? ΔE do sistema. Então, isso daí eu chamo de balanço de energia, essa relação. Essa variação do que entra e que sai. É o balanço de energia. Né? E se aplica a todo o sistema, passando por qualquer tipo de processo. Né? O uso adequado dessa relação para resolver problemas de engenharia depende da compreensão das diversas formas de energia e do reconhecimento das formas de transferência de energia. Por isso que a gente bateu o pé naquelas definições lá de energia, para você poder entender essa transferência como que é feita. Se você não conhece os tipos de energia envolvidos no sistema, fica meio difícil, né? Não dá para equacionar nada, não dá para fazer o balanço de nada. Ok? Vamos lá. É a variação da energia do sistema. Né?
Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Vamos lá. A variação da energia do sistema, né? O ΔE do sistema. Vamos estudar ela com mais propriedade. Tá? Então, a determinação dessa energia, dessa variação de energia, ou seja, energia que entra e menos que sai, a gente chama ΔE, né, do sistema, né, de um processo, compreende a avaliação da energia do sistema no início e no final, né, estado 1 e estado 2. E o cálculo dessa diferença entre elas, a equação que a gente estabeleceu inicialmente. Dessa forma, eu posso escrever que a energia do sistema total é essa equaçãozinha aqui, né? A energia final, né, menos energia inicial. Ou simplesmente E2 sobre 1, considerando 1 estado inicial e 2 estado final. Né? Então, a variação da energia final menos inicial é o ΔE. Tá? Nessa figura 2.244, eu estou mostrando, né, um trabalho de fronteira realizado por um sistema adiabático, ou seja, não tem transferência de calor, que é igual ao aumento da energia interna. Ou seja, isso aqui é um pistãozinho, né? Eu tenho um cilindro e tem um êmbolo, né? Tá? Um pistãozinho empurrando um fluido aqui dentro. Tá? Então, se o trabalho de fronteira, ou seja, esse trabalho, nessa força atuando, né, nessa distância, tá? Ela produz 10 kJ, eu vou ter a variação do trabalho, né, a variação do trabalho, não, de energia do sistema interno de 10 kJ. Por quê? Energia inicial é 0, né? E energia final 10 kJ. Tá? Eu tinha 0 no início, tenho 10 no final, a variação 10 kJ. Observe que a energia é uma propriedade, né? E que o valor de uma propriedade não varia, tá? A menos que o estado do sistema mude. Ou seja, se você continuar com o pistãozinho da figura 244 parado, não vai mudar a energia do sistema. A energia do sistema mudará apenas se ele comprimir o fluido que está ali dentro, por exemplo, o ar. Assim que a variação de energia de um sistema é 0, né, se o estado do sistema não mudar durante o processo. O ΔE, se o pistãozinho aqui, ó, né, ele não sair dessa posição, o ΔE é 0. Porque a energia é 0. Não tem nada atuando sobre o meu sistema. Ok? Da mesma maneira, a energia pode ter inúmeras formas, como interna, energia sensível, energia latente, energia química e nuclear, cinética, potencial, elétrica e magnética. E sua soma constitui a energia total do sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um campo elétrico ali, eu vou ter uma força, né, atuando devido a esse campo elétrico. Se eu tiver uma reação química, eu vou ter esforço ou forças atuando devido a essas reações químicas, assim por diante. Tudo, o somatório disso é a energia total do sistema. Tá? Na ausência de efeitos de natureza elétrica, magnética e de tensão superficial, que também é um tipo de energia, né? Por exemplo, nos sistemas compressíveis simples, que é esse caso aqui do pistãozinho, que eu chamo de um sistema compressível simples. Okay? Neste caso, na ausência deles, a variação de energia total do sistema do processo é a soma das variações de suas energias internas, cinética e potencial, e pode ser expressa como ΔE, equação 233. Né? ΔE igual a variação de energia interna do sistema, a variação de energia cinética do sistema, mais a variação de energia potencial do sistema. Isso é somatório de tudo. Aqui
E estaria incluso energia química, magnética, nuclear, tensão superficial, etc. Aqui cinética, como devido ao movimento, aqui potencial devido à condição que se encontra, à posição que se encontra. Então essa equação 2,33. Onde, se você fizer se destrinchar essas equações, né, você vai ter que o ΔU vai ser igual ao quê? A massa que multiplica a energia interna específica do sistema no estado final, estado 2. Né? Final 2, inicial 1, tá? Vamos convir assim. Né? Menos a energia inicial no estado 1. Esse M, que é a massa do sistema, se você passar para outro membro da equação, se dividir no ΔU por M, você terá o U minúsculo. Por isso que no caso que é maiúsculo, o M está aqui multiplicando. Né? Assim como energia cinética, meio M, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Estado, velocidade final, velocidade inicial. Né? E potencial, mg, né? A massa, vezes a aceleração gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Que multiplica a posição, né? O ΔZ, ou seja, posição inicial menos a final. A final menos a inicial. Tá? Então, quando você conhece o estado inicial e final, os valores da energia internas específicas 1 e o 2, né, podem ser determinados diretamente por meio das tabelas de propriedades, né, ou de relações entre propriedades termodinâmicas. Tá? Então, essas energias específicas 1 e 2 são tabeladas. E tabeladas com referência a quê? Tá? Com referência a um valor pré-estabelecido no sistema geral. Okay? Porque não teria sentido falar em energia interna sem um referencial, né? sem um valor de referência. Tá? Ela por si só não diz nada. Né? Então, a maioria dos sistemas encontrados na prática são estacionários, ou seja, não envolvem movimento, ou pelo menos velocidades, né, que justifiquem classificá-lo como não estacionário. Então, ou seja, eles não sofrem qualquer variação de velocidade ou de altura durante um processo. Tá? Então, o sistema estacionário não sofre, né, balanço não sofre variação de energia cinética ou potencial. Tá? Por quê? Velocidade zero e altura bastante pequena também, tendendo a zero. Né? Só um minutinho, tá? Baile aqui das páginas. Só um minutinho. Então, dessa forma, né, considerando que os sistemas normalmente são estacionários, né, ou seja, velocidade zero, né, e diferenças de cotas de elevação, né, diferenças de posição bastante pequenas, certo? O balanço de energia para qualquer sistema passando por esse tipo de processo, ou seja, processo estacionário, né, pode ser expresso de uma forma mais compacta, ou seja, o ΔE que entra, equação 235. ΔE, energia no estado inicial, né? Energia no estado que sai, ou seja, energia líquida transferida por calor, trabalho e massa, né, para o sistema, igual à sua variação da energia do sistema, ΔE, que é variação da energia interna cinética potencial. Na forma de taxa, né, variando em função do tempo, tá? Você vê que E pontinho, né? O que significa pontinho? Derivada, né? Em função do tempo. Então, a variação com o tempo da energia total do sistema que entra, menos a variação da energia total que sai, igual a derivada, né? Ou seja, a variação
da energia do sistema em função do tempo. Essa é a forma matemática que foi especificada para descrever essa situação, né? Por isso, gente, que eu falo para vocês, quando vocês veem uma equação diferencial, que essa é uma equação diferencial, né? Quando vocês veem uma relação, uma equação diferencial, é muito importante que vocês entendam o que está sendo descrito ali, né? Não é simplesmente partir para a solução, tá? Sem você compreender o que está escrito. Isso ajuda muito você a resolver, inclusive, tá? Bom, e aí? Para taxas constantes, né? Para taxas constantes, as quantidades totais durante um intervalo de tempo ΔT, né, estão relacionadas às quantidades por unidade de tempo, como o Q igual Q ponto, né, que multiplica ΔT, W ponto, que multiplica ΔT, Q ponto, Q, quantidade de calor, Q ponto, estou falando dessa equação aqui, Q ponto, né, fluxo de calor durante um ΔT, durante um intervalo de tempo. Trabalho, fluxo de trabalho, que a gente vai ver que é a potência, né, através de um período, durante um período de tempo. E o ΔE, né, a derivada em função do tempo, né, de E em função do tempo, tá? Durante, né, vezes um intervalo de tempo. Tá? Então, se for em função da unidade de massa, eu divido, né, o Q, o W e o E por M, eu vou ter isso aqui. Ó, né? Tá? Bom, e aí? Então, o balanço de energia também pode ser expresso na forma diferencial, certo? Ou seja, delta da energia total do sistema de entrada menos delta da energia total de saída, certo? Como que eu leio fisicamente? Isso matematicamente. Fisicamente, eu leio variação da energia de entrada, total do sistema de entrada, menos variação da energia total de saída, igual a variação da energia do sistema, certo? Ou seja, por que vocês viram lá em cálculo qual a diferença desse delta e desse D, né? Isso aqui por uma integral inexata, certo? Né? Essa integração, essa derivação, ela depende da você conhecer a trajetória do sistema. Né? Uma integral inexata. Tá? O delta. O D é uma integral exata. Né? É uma função, não é integral, desculpe. Vamos, apaga aí, apaga. Aqui uma função inexata, né, delta, ou seja, uma função que depende da trajetória do sistema, né, e o D é uma função exata, uma função que não depende da trajetória do sistema, apenas de dois pontos, 1 e 2, ou dois estados, 1 e 2. Tá? Então, mas eu leio variação da energia que entra menos variação da energia que sai, igual a variação da energia do sistema. Tá? Né? E dividindo por M eu tenho, né, o Ezinho minúsculo, é a mesma coisa. Tá? Aqui, ó. Para um sistema fechado executando um ciclo, né, ou seja, o que é um ciclo? Né? É um processo no qual o estado inicial e final são iguais, certo? Nesse caso, o ΔE vai ser ΔE vai ser variação de E2 menos E1. E é zero. Né? Porque a energia inicial e a energia final são iguais. Então, um menos o outro, zero. Né? Assim, o balanço de energia para um ciclo pode ser simplificado
né? Como a energia de entrada menos a energia que sai igual a zero. Ou energia que entra, total do sistema, mais energia que sai, total do sistema, são iguais. Né? No sistema fechado, não envolve nenhuma massa através de fronteira. E num sistema fechado. Se fosse um volume de controle, aí sim. Né? E o balanço de energia de um ciclo pode ser expresso em termos de interações de calor e trabalho. Portanto, o trabalho líquido que sai do sistema é igual ao calor líquido que entra no sistema. Ou a taxa de variação com o tempo, né? A taxa de trabalho, que eu vou chamar potência, né? Líquida que sai igual ao calor líquido que entra. Isso para um ciclo. De cara aqui, moçada, a gente pode ver uma aplicação disso. Motores térmicos, por exemplo. Motor de combustão interna, por exemplo. Tá? Por aí vai. Né? Vamos lá. Daí, eu tenho alguns exemplos, né, para ilustrar todo esse material que a gente viu, todas essas... Só um minutinho, está acabando a energia aqui. Para a gente ilustrar toda essa teoria que a gente viu, estou dando um exemplo 2.10, né? O resfriamento de um fluido quente em um tanque. Eu peço que você estude esse exercício, tá? Com base na teoria que a gente viu. Né? Tem um outro problema, o 2.12. Né? Todos os problemas que eu estou dando aqui após essa teoria, eu peço que vocês estudem. Peço que vocês resolvam, leiam, entendam a resolução dele. Ok? É parte importante. Eu vou fazer junto com vocês, que eu peço para vocês fazerem isso aqui sozinhos. Né? O exemplo 2.13, que é o custo anual da iluminação em uma sala de aula. Opa, já estou entrando em custeio de energia. Energia vale ouro, moçada. Então, evidentemente que a gente vai ver isso. Né? Tá? Bom, em seguida tem um tópico interessante, né? Um tópico interessante que fala da eficiência de conversão de energia. Né? O que é isso? O que é eficiência? Né? Eficiência é um dos termos mais utilizados em termodinâmica. O que ela indica? Né? Ela indica o grau de sucesso com o qual um processo de transferência ou conversão de energia é realizado. Tá? Então, um grau de processo, né? O grau de sucesso, o quão bom é aquele processo, né? O quanto bom ele quantifica um processo, qual a eficiência com que o processo apresenta ao converter uma energia em outra. Tá? Então, a eficiência também é um dos termos mais mal utilizados. Opa, isso aqui é interessante. Eficiência também é um dos termos mais mal utilizados na termodinâmica e, por isso, uma fonte de mal entendidos. Por quê? Isso acontece porque o termo eficiência é quase sempre utilizado sem uma definição apropriada. A seguir, esclarecemos melhor esse ponto, patati patatá. Né? Em geral, o desempenho ou eficiência, a gente chama de performance também, né? Pode ser expresso por meio de relação entre o resultado desejado e o fornecimento necessário. Ou seja, eu tenho essa equaçãozinha, 2,41, onde eficiência é o que eu forneço para obter um resultado desejado. Ou seja, a relação entre o que eu forneço, quanto eu entrei, para o que eu obtive. Isso eu chamo de eficiência. Se você estiver procurando um aquecedor de água, daí ele conta a história aqui do vendedor, né? Eu peço para vocês darem uma lida, tá? Não vamos entrar nesse mérito aqui não. É só para vocês darem uma lida e dar um exemplo de eficiência, tá? Só um minutinho. Eu apanhando aqui com...
Todos os exemplos que eu estou dando aqui, moçada, por favor, vocês resolvam, estudem esse exemplo. Está pronto? Dá uma estudadinha nele. Se for o caso, copia. Né? É bacana. Ele vai sedimentar esses conhecimentos que a gente está vendo aqui. Okay? Vamos lá. Bom, e aí? Então ele contou o caso do vendedor aqui, né? Daí, dele dá, por exemplo, eficiência de combustão, né? Onde ele mostra na figura 256 uma figura, uma câmara de combustão, não está realizando o processo de combustão. Então o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou entrando com ar a 25 graus Celsius, né? Estou entrando com ar a 25 graus Celsius, estou entrando com gasolina, 1 kg de gasolina. Temperatura ambiente também, vamos aproximar, né? Estou entrando na câmara. Aqui eu tenho a queima, a combustão, certo? Onde eu tenho, né? Eu tenho os gases da combustão e, né? Esse LHV, né? Que é o LHV, né? 444 mil kJ por quilograma. Tá? E aqui eu estou sempre com os gases. Né? Esse LHV, vamos ver o que é o LHV. Tá. Esse LHV é o poder calorífico da gasolina. Né? Ele fala aqui, ó, poder calorífico inferior, né? Ou PCI, né? Poder calorífico inferior, ou poder calorífico inferior, ou poder calorífico superior, PCS. Esse LHV, moçada, é o Low Height Value, né? Poder Low Heat Value, ou seja, poder calorífico inferior, né? Esse LHV, moçada, é o PCI, tá? Ele não traduziu na figura. Então, LHV, PCI, ok? Isso é o poder calorífico da gasolina. Né? Então, no caso aqui, o rendimento dessa câmara de combustão será o que eu quero extrair, né? O que eu quero atingir pelo que eu entro. Eu entrei com o poder calorífico do combustível queimado e quero sair com quantidade de calor liberado durante a combustão. Então eu entrei com isso, entrei com isso, ar, gasolina, tenho combustível, né? Com o ar, faço a combustão, libero esse calor, 44 mil kJ por quilograma. E como subprodutos gases oriundos da combustão. Né? Aqui ele fala, ó, aqui embaixo. Né? Então, tá? Aqui é PCI, onde está LHV, leia-se PCI. Né? Aqui ele está falando, a maioria dos combustíveis contém hidrogênio, que forma água quando queimado, dependendo do estado líquido e gasoso. Né? A água de produtos, combustão, poder calorífico de um combustível será diferente. O poder calorífico é denominado poder calorífico inferior, PCI. Né? E aqui está o acrônimo em português. Quando a água é liberada sob a forma de vapor. E o poder calorífico superior, PCS, quando a água dos gases, né, a água dos gases de combustão é completamente condensada. E, portanto, o calor de vaporização também é recuperado. A diferença entre esses dois valores de poder calorífico é igual ao produto entre a quantidade de água e a entalpia de vaporização da água, a temperatura ambiente. Por exemplo, os valores inferior e superior da gasolina são 44 mil, né, o inferior, que
kJ por quilograma e superior 47.300 kJ por quilograma, respectivamente. Então, a definição de eficiência deve deixar claro se a base é o poder calorífico superior ou inferior. Você tem que, no caso do combustível, você tem que especificar isso, né? Ele fala dá uma série de exemplos aqui, certo? Né? Com problemas a serem resolvidos. Eu peço que vocês dêem uma estudada nesses problemas, né? E entra na parte de eficiência de dispositivos mecânicos e elétricos. Gente, a filosofia aqui é a mesma. Eficiência vai ser onde eu quero chegar, né? Com base no que eu paguei para chegar, no que eu estou usando para chegar naquele ponto. Razão de um pelo outro eficiência. Com base nisso, vocês têm toda uma teoria desenvolvida aí, com eficiência de motores elétricos, etc. Né? Nós não vamos entrar nessa questão durante essa aula. Eu peço que vocês dêem uma lida nesse capítulo, né? Seguindo a primeira definição de eficiência que nós propusemos. Ok? Muito importante que vocês façam isso. Daí, em seguida, ele dá aqui, ele que eu falo é o autor, né? O autor do livro, difícil aqui, moçada. Tá bravo o negócio. Só um minutinho. Ele dá todo um tópico sobre efeito estufa, aquecimento global, mudança climática, né? Isso daí, quem se interessar pode ler, mas isso daqui não está, eu acho que foi um apêndice para encher linguiça aqui, tá? Não é propriamente a função, o objetivo da nossa aula estudar isso aqui nesse momento, ok? Estudem até a parte de eficiência, né, de motores, de motor elétrico, motor de combustão, envolvendo aquele conceito, os problemas envolvendo a primeira lei, certo? E assim por diante, ok? Então, por hoje, nossa aula está encerrada. Obrigado, até a próxima.